Olá, bem-vindos a mais uma análise focada no material que nos chegou. Hoje vamos olhar para Kamitabashi. O nome se calhar soa familiar por causa da estação, não é? Mas as fontes que reunimos, crónicas, guias locais, até relatos de viagem, sugerem que há muito mais escondido ali. A nossa missão, portanto, é mesmo mergulhar nestas fontes, tentar extrair as histórias mais interessantes, os pormenores mais curiosos e, quem sabe, descobrir alguns locais menos óbvios que mostrem a essência de Kamitabashi, aquilo que vai para além da estação. Vamos tentar perceber o que faz este lugar ter uma identidade própria. Exatamente. E o que emerge das fontes é uma tapeçaria bastante rica e por vezes inesperada, diria. Temos vestígios de antigas rotas de samurais, a história de uma modesta estação de correios na estrada Kamigai-Kaido, uma Shukubamachi, como se chamava, mas também lendas locais que persistem, as marcas das transformações de pós-guerra e, claro, a vida cotidiana que pulsa hoje. Há camadas, sem dúvida. Pronto, vamos começar por nos situarmos um bocadinho. Historicamente, uma das primeiras coisas que salta à vista nas fontes é que a antiga aldeia de Kamitabashi era, na verdade, bem maior do que a área que hoje associamos ao nome. Quer dizer, estendia-se por uma parte considerável do atual distrito de Itabashi, mas chegava a incluir zonas que hoje pertencem ao distrito vizinho de Nerima, como Kutake e Asagaioka. Era vasta. E o próprio nome Itabashi. Esse parece ter raízes mesmo profundas lá do período Heian, entre os séculos 8 e 12. As fontes indicam que se referia a uma ponte feita de tábuas, literalmente, Ita no Ashi, que cruzava o rio Shakuzi. É fascinante pensar que esta referência é tão antiga que até aparece no Heike Monogatari, que é uma das grandes epopeias clássicas japonesas. Uma ponte de madeira a dar nome a uma área tão grande. E falando em localizações e nomes, há aqui uma confusão comum que as fontes ajudam a esclarecer, que é a localização da estação de correios original, a Kemi Itabashi Shuku. Essa ficava na importante rota Kawagoi-Kaido. Sim, e isso é crucial perceber. Apesar do nome, esta Shukubamachi, esta estação de correios histórica, não se situava onde hoje está a moderna estação de comboios de Kami-Itabashi. Essa só foi inaugurada em 1914. Na verdade, a Shuku ficava consideravelmente mais a leste, mais perto da atual estação de Naka-Itabashi, numa área que hoje corresponde a Yayoi-chu. Era, segundo os relatos, uma paragem secundária. Ok. Secundária em que sentido? Bem, era muito mais pequena e sossegada do que a sua vizinha famosa, a Itabashi Shuku. Essa sim era uma das 4 grandes e muito movimentadas estações de correio na entrada de Edo, pela estrada principal Nakasendo. Kami Itabashi Shuku era mais... modesta. Percebo. E essa Kami Itabashi Shuku, mesmo sendo secundária, tinha a sua própria estrutura, imagino. Por volta de 1842, já funcionava de forma informal há muito tempo. E era até organizada em seções. Exato. 3 seções. Kami-shuku, a parte de cima, Naka-shuku, a do meio, e Shimo-shuku, a de baixo. E uma curiosidade, não tinha estalagens principais, as chamadas onjin, que eram normalmente reservadas para alojar os senhores feudais, os daimyos, quando viajavam. Então, onde é que ficavam as figuras importantes? Ou como funcionava? Nesse caso, o alojamento principal e também o centro administrativo local era a casa do chefe da aldeia, o Nanushi. As fontes identificam como Kawahara Yoemon, a casa dele a que servia para isso. E a própria estrada onde esta Shuku ficava, a Kawagoi-Kaido, tem uma história que vale a pena referir. Algumas crónicas sugerem que pode ser ainda mais antiga que a famosa Nakasendo. Mais antiga. A sério? Sim, sim, a sua construção, ou pelo menos uma grande melhoria, é muitas vezes associada ao Ota Dokan, aquela figura do século XV conhecida por ter construído os castelos de Edo e de Kawagoi. Portanto, já tem uns séculos. E até há lendas sobre quem a usou, certo? Há lendas, sim, difíceis de comprovar, claro, mas sugerem que guerreiros famosos como Minamoto no Yoshitsune, lá no século XII, podem ter usado esta via. Uau! E essa ligação a Kawagoi, que é famosa pelas suas batatas doces, deu origem a uma expressão curiosa que algumas fontes mencionam. Kiri, kiri, yori yori, umai jusanri. Isso é um trava-línguas. O que quer dizer? É um jogo de palavras. Significa algo como mais saborosas que castanhas, 9 ri, são 13 ri.
o 13-ri Jusan-ri, que é a distância aproximada entre Nihonbashi, em Edo, e Kawagoe, por esta estrada, cerca de 50 km, soa parecido com saborosas batatas doces em japonês antigo. Ficou como um trocadilho popular ligado à estrada e ao produto local. Que giro! Fascinante como as estradas antigas deixam estas marcas culturais. Mas pronto, para além da história administrativa e das rotas, Kamitabashi parece ser rica em lendas e símbolos locais, coisas que ainda hoje têm significado. Uma história que as fontes destacam bastante é a das Gohon Kiyaki, as 5 árvores Zelkova. Ah, sim, essa é uma história notável, mesmo, de preservação e identidade local. Aconteceu nos anos 30 do século XX, quando houve planos para alargar a Kawagoe Kaido. O chefe da aldeia da altura, um senhor chamado Ijijura Yajuro, tinha estas 5 enormes zelkovas no seu jardim. E o jardim ficava mesmo no caminho do alargamento. Exatamente. E em vez de simplesmente aceitar a perda das árvores, ele negociou. As fontes contam que ele concordou em ceder parte do seu terreno, mas com uma condição: que as 5 zelkovas fossem poupadas. E resultou. Resultou. As árvores acabaram por ficar, literalmente, numa ilha no meio da estrada alargada. Tornaram-se um marco instantâneo. E mais do que isso, um símbolo poderoso do orgulho local, da capacidade de resistir e preservar a identidade perante a modernização. E o incrível é que ainda lá estão hoje. Que história fantástica! É um exemplo muito visual dessa tensão entre passado e presente. Sem dúvida. E outro local carregado de histórias é a ponte Shimotobashi, que atravessa o rio Shakuji. Há uma lenda popular associada a um pequeno santuário ali perto que diz que a ponte de pedra foi construída graças às esmolas recolhidas por um monge chamado Rokuzu. Ele queria substituir a antiga ponte de madeira. Mas os registros históricos contam uma história um pouco diferente, não é? Exatamente. Parece que há uma inscrição numa torre de pedra de 1798, encontrada perto da ponte, que indica que a construção foi, na verdade, um esforço comunitário. Foi financiada pelas aldeias vizinhas. Então a lenda do monge. Pode ter embelezado a história, ou talvez se refira a uma fase anterior, quem sabe, mas o próprio nome da ponte, Shimotobashi, também gera especulação. Uma teoria liga-o a baixar a cabeça, Geto, sugerindo que era ali que os vassalos saudavam o senhor feudal de Kawagoe. Ah, como um ponto de protocolo. Isso. Outra lenda, mais pitoresca, fala de uma árvore inoki que teria crescido de forma invertida, Sakasa Inoki, ali perto. São histórias sobrepostas que enriquecem o local. E falando em histórias que ligam o local ao poder central, aqui é onde fica mesmo interessante. A história do Jomochi, o bolo da graça recebida. Temos de nos lembrar que Kamitabashi era Tenryū, território direto do shogunato Tokugawa. Exato. E isso muitas vezes significava uma reputação de produtos agrícolas de alta qualidade. E a lenda agarra-se precisamente a isso. Conta-se que o 8º shogun, Tokugawa Yoshimune, uma figura histórica importante do século XVIII, estava na área para caçar com falcões, que era uma das suas atividades favoritas. E durante uma pausa? Durante uma pausa, os habitantes locais ofereceram-lhe um bolo de arroz simples, um mochi. E ele ficou maravilhado, certo? Pelas crónicas. Tão impressionado ficou com o sabor, diz a lenda, que não só o elogiou imenso, como lhe deu o nome de Jonmochi, bolo da graça recebida, e decretou que passasse a ser uma das oferendas oficiais entregues ao shogunato. Que estatuto para um bolo de arroz. Pois, seja qual for a veracidade literal da história, ela tornou-se um símbolo da fertilidade da terra de Kamitabashi e da mestria dos seus habitantes, reconhecida ao mais alto nível. É uma excelente peça de marketing local antigo, digamos assim. Mostra bem como a comida pode carregar história. Claro. Mas nem todas as histórias locais são tão nobres. Há uma bastante peculiar da era Showa, já no século XX. Há sim a do Sekyo Goto, o ladrão pregador. Uma figura insólita que marcou a crónica criminal da época. Este ladrão tinha um método muito particular. Que era? Antes de roubar as casas, dava sermões às suas vítimas sobre as falhas de segurança que tinham permitido a sua entrada. Repreendia-as por serem descuidadas. Não pode ser. Que coisa mais caricata. E houve um episódio específico em Kamitabashi? Sim, um dos seus assaltos mais falados ocorreu numa loja de arroz, chamada Sanyaruya, que ficava perto do santuário Rokei Inari.
As fontes relatam que, fiel ao seu estilo, depois de entrar, ralhou com o dono por não ter medidas de segurança adequadas e até lhe aconselhou vivamente a arranjar um cão de guarda. Incrível. E foi apanhado? Foi. A ironia é que foi precisamente nesse assalto que ele cometeu um erro. Ao mexer nos sacos de farinha de arroz, deixou impressões digitais perfeitas. E foram essas impressões que levaram à sua identificação e captura. Uma história que mistura crime, comédia e uma moralidade um bocado torta. Que figura. Estas histórias dão uma textura muito humana à área. Agora, pensando em quem possa querer explorar Kamitabashi hoje, para além destas narrativas, que tipo de tesouros escondidos, usando a expressão das fontes, se podem encontrar? Talvez começando por essa antiga rota da Kawagué Kaido. Sim, percorrer o traçado da antiga Kawagué Kaido, que hoje corresponde em parte à rua Yayoi-cho, oferece esses vislumbres do passado da Shukubamachi, embora muitos edifícios originais tenham desaparecido, claro. Mas alguns pontos mantêm essa ligação. A Sociedade de História de Itabashi, a Itabashi Shidankai, identificou vários. Por exemplo, o Santuário Hoke Inari. Lá ainda hoje existe um painel informativo com um mapa da antiga estação de Correios. Ajuda a visualizar a disposição original. E há mais algum marco dessa época que tenha sobrevivido? Religioso ou cívico? O templo Mampuku-ji é importante. Era o único templo budista mesmo dentro dos limites da Shuko. E tem coisas interessantes lá dentro, com uma torre Koshin de 1740, são marcos ligados a crenças populares, e o túmulo de Ishida Takizo. Quem foi ele? Um músico local que, segundo consta, trouxe o estilo de música festiva Matsuri Bayashi de Kenda para esta área. E claro, a própria Ponte Shimotobashi, de que já falamos, continua a ser um ponto central nesse percurso. Portanto, caminhar por ali permite sentir esses ecos da antiga estação de Correios. E para além da história mais antiga, onde é que se pode encontrar aquele sabor local ou um ambiente que captura outras eras de Kamitabashi? Olha, a área tem várias camadas de comércio. A rua comercial Kami Itabashi Minami Ginza, por exemplo, mantém muito aquele ambiente de comércio de bairro, sabes? De proximidade. Mas também há estabelecimentos com história. Como a tal pastelaria. Sim, a Kikuya, fundada em 1909, ainda vende doces tradicionais, alguns até com a etiqueta Itabashi Meibutsu, especialidade de Itabashi. E para quem ficou curioso com a lenda do Shogun, a loja Kawaguchiya é o sítio a procurar para provar o Jowon Mochi. Dizem que mantém a receita tradicional desde o século XIX. Temos de experimentar um dia. Sem dúvida. E para além disto, as fontes mencionam a presença de cafés de estilo antigo, o Skisaten, que podem evocar um pouco da atmosfera da era Taisho, do início do século XX. Contrastam com espaços modernos como a livraria SPBS Kami Itabashi, que se instalou num edifício antigo recuperado. São estes contrastes que também definem a área, acho eu. E em termos de espaços verdes ou locais mais tranquilos? Ouvi dizer que há algumas surpresas por lá. Sim. Kami Itabashi é surpreendentemente verde em algumas zonas. O Parque Johoku-Chuo é um exemplo disso. É um parque grande, ótimo para passear e que guarda segredos. Segredos? Como assim? Dentro do parque encontra-se não só o santuário Ontake, mas também as ruínas de Moro. E o mais fascinante aqui é a história da descoberta. Foi um estudante do ensino secundário, nos anos 50, que encontrou vestígios arqueológicos que se revelaram ser de um sítio do Paleolítico, ali mesmo. A sério? Um estudante a descobrir vestígios paleolíticos num parque urbano? Isso é uma história por si só? Incrível! É mesmo, definitivamente. Outra opção agradável é dar uma volta ao longo das margens do rio Shakuji. É especialmente bonito na primavera, com as cerejas, ou no outono. Ao longo do rio fica também o santuário Ikawa. E o que tem de especial esse santuário? Destaca-se pela sua floresta protetora bem preservada, a Shinjo no Mori, e por um festival de verão bastante animado. São refúgios de natureza e espiritualidade integrados na malha urbana. Parece que, para além da estação e das ruas principais, há mesmo um lado mais calmo e com histórias inesperadas para descobrir. Toda esta exploração mostra bem a evolução de Kamitabashi ao longo do tempo, não é? Sem dúvida. Vimos como passou de uma vasta aldeia rural para ser integrada no distrito de Itabashi em 1932. E teve um papel interessante, embora temporário, no transporte pós-Segunda Guerra Mundial.
Ah, relacionado com a base americana. Exatamente. Uma linha de comboio específica, a Tobukeshi, ligava a estação de Kamitabashi à grande base militar americana de Grand Heights. Hoje, essa área da base é o enorme parque e complexo residencial de Ikarigaoka, já em Nerima. E as fontes sublinham como a chegada dos comboios foi mesmo fundamental para transformar a área, certo? Foi o grande catalisador. Primeiro, a linha Tobu-Tojo em 1914 e depois a proximidade de linhas da Companhia Seibu. Isto transformou Kami-Itabashi de uma área rural num subúrbio residencial. Atraiu novas populações e trouxe consigo o que algumas fontes chamam a romance Taisho, aquela mistura cultural do início do século XX, com influências ocidentais a fundirem-se com o estilo de vida japonês. Via-se nos novos cafés, lojas, na arquitetura. E essa dinâmica de transformação parece continuar. As fontes mais recentes mencionam um grande projeto de requalificação em curso na saída sul da estação de Kami-Itabashi. Acho interessante notar como, mesmo durante as obras, foram criados espaços comunitários temporários. Mencionam nomes como Kuzunoki Iroba e Seven no Iroba. Sim. E esse set no Irobaba tem uma particularidade curiosa. Funciona como um local experimental para jardinagem comunitária. Os moradores são convidados a participar na plantação e cuidado das futuras plantas da praça. Que giro! É um pequeno detalhe, mas que sugere um esforço para manter um espírito comunitário ativo, mesmo durante um período de grande mudança física. Reforça a ideia, também presente em guias como o Loving Sample, citado nas fontes, de que Kami-Itabashi hoje é mais do que um simples dormitório. É descrita como uma área residencial agradável, com muitos parques, um comércio local que resiste e um foco notável na educação. Muitas escolas e Juku parece ter uma vida própria. Exatamente. Mantém essa identidade de bairro, apesar da proximidade ao centro de Tóquio e das transformações todas. Então, o que retiramos disto tudo, desta nossa conversa? Percorremos Kami-Itabashi através das fontes e encontramos múltiplas camadas. Sentimos os ecos da antiga estrada Kawagoe-Kaido e da sua modesta estação de correios. Descobrimos lendas curiosas, desde árvores que se impuseram à modernidade até um ladrão que dava sermões, passando por um bolo de arroz que conquistou um shogun. Vimos como vestígios pré-históricos coexistem com parques e santuários e como lojas centenárias partilham a rua com espaços modernos. E percebemos que a comunidade continua ativa e a adaptar-se. Penso que, no fundo, o verdadeiro tesouro escondido de Kami-Itabashi, como se sugeriu no início, talvez não seja um único local ou uma única história isolada. Talvez seja precisamente esse diálogo constante que a área parece manter. Um diálogo entre o quê? Entre o seu passado estratificado, a aldeia antiga, a Shukumachi, as lendas, a influência das estradas e dos rios e o seu presente dinâmico e em evolução com a requalificação urbana e a vida comunitária, é uma conversa silenciosa, inscrita na paisagem e nas histórias, e que se revela a quem explora com um pouco mais de atenção, não é? E é uma conversa que certamente convida a uma descoberta pessoal que vai muito para além do que conseguimos abordar aqui hoje. Fica o convite para explorar mais.